Vamos orar então, queridas? Temos a nossa querida Andréia, que sempre é um privilégio de Deus estar nos ouvindo. Deus querido, muito obrigada, Senhor, porque nós somos um em Ti. E nós queremos, Deus, nessa tarde, pedir que o Senhor continue falando conosco, Deus. Ó Deus, dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz. Continue usando, Senhor, a Tua serva, que ela tenha aquela palavra direta do Espírito Santo, Deus, para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Graça e paz, irmãs. Que o Senhor continue falando conosco. Amém? Privilégio grande estar aqui com vocês. Eu quero, inclusive, sortear um livro aqui que a Vida Nova lançou, de um autor queridíssimo, que fará falta, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Quem quer? De nada. Ela quis. Com força. Gostei disso. Quero que você abra sua Bíblia em Jó 1. O tema que me passaram, vou ler para vocês. O sofrimento nunca é em vão. Prestou atenção? O sofrimento nunca é em vão. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Para e pensa. Fiquei pensando se eu concordo com essa frase. Não é porque me deram um tema que eu vou concordar com o que o tema diz. Certo? Que infalível, só a palavra de Deus. Parei para pensar, o sofrimento nunca é em vão. Então vamos estabelecer algumas premissas aqui. Nesse mundo a gente passa por tribulações, sim ou não? Aliás, Jesus falou que seria assim. Então se tem uma coisa que Jesus não fez, foi florear a vida na terra. Se teve uma coisa que Jesus não fez, foi enganar a gente, foi manipular a gente, foi seduzir a gente. Jesus, sendo a verdade, falou a verdade. No mundo passaríamos por aflições. Como que você fica aflita? Talvez em sofrimento. A aflição, ela é sofrível, não é não? Passar por aflição é um sofrimento, é angustiante. Não é assim? Então Jesus falou que no mundo a gente passaria por aflições. Ele não falou que no mundo a gente só passaria por aflições. Ele não falou que no mundo nós deveríamos estar agora convivendo constantemente com aflição. Mas ele falou que faz parte da vida no mundo entrar em contato com aflições. Então, ao mesmo tempo, ele fala que faz parte, ao mesmo tempo, ele não fala que tem que ser um estilo de vida, mas que faz parte, eventualmente, passar por aflições. E diante de um cenário de aflição, de tribulação, a gente pode estar em profundo sofrimento. Certo? A questão agora é, sabemos que passaremos em algum momento por aflição, por sofrimento. Será isso em vão? Precisa ser em vão? Ou melhor, tem como você passar por um sofrimento e aquilo ali não servir para nada? Aí eu concordo em dizer não. Para alguma coisa, aquilo ali vai servir. A pergunta é, para o quê? Para a glória de quem? Certo? Então, o que eu quero dizer, todas as experiências que a gente passa, trarão glória a alguém.
Para quem? Obrigada, vou pedir para você abrir para mim. Ah, já está aberta. Glória a Deus, tive sede. Você me deu de beber. Grande será o seu galardão. Amém. Um brinde. No mundo a gente passa por aflição, mas a gente pode ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Os sofrimentos que a gente passa, eles de alguma forma trarão algum resultado. Eles trarão algum impacto. Alguém será glorificado. Quem? Trazendo essa problematização, eu quero então ler com você alguns trechos sobre Jó. Jó não te intriga? Jó me intriga muito. Nós vamos começar a estudar sobre esse ser humano. Jó 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Vou ler da NVI. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem, como está descrevendo Jó aí na sua Bíblia? Homem o quê? Íntegro e justo. Então, eu já quero que você comece a imaginar essa cena. Esse relato aqui vai fazer a menção a um homem justo e íntegro. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, vem a explicação aqui do porquê que ele é apresentado como justo e íntegro. Por que ele é justo e íntegro? Vem a explicação. A Bíblia está explicando por quê. Porque ele era um homem que temia a Deus e evitava fazer o mal. Esse é o relato da Bíblia sobre Jó. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então, para tudo. Que é rico, que tem que ser bandido. Então, você está vendo um homem rico, um homem justo e íntegro. Então, eu quero que você veja o seguinte: como será ser filho de Jó? Como será ser esposa de Jó? Como será ser vizinho de Jó? Ser amigo de Jó? Como será ser funcionário de Jó? Como será ser um boi de Jó? Ser um jumento de Jó? Então aqui está descrevendo um homem que basicamente é o seguinte: feliz o jumento de Jó, feliz a esposa de Jó, feliz a filha de Jó, feliz o funcionário de Jó, feliz, porque é um homem justo e íntegro. Olha que maravilha viver um homem desse, tudo de bom. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a... Lê o resto aí, por favor. Essa era a prática constante de Jó. Então nós estamos falando de um homem que não só vigiava o próprio coração, mas vigiava o coração dos filhos. Vai que esses meninos aprontaram contra Deus. Vai que esses meninos pisaram na bola. Então ele apresentava um holocausto representando cada um dos filhos que porventura pudessem ter pecado contra Deus. Então é um homem vigilante. Madrugada um homem tem o quê? Ele tem uma prática constante de interceder pelos próprios filhos. Você ouve um homem desse, você fala assim: uau! É ou não é? Esse é o relato sobre Jó. Dá vontade do texto acabar aqui, né? E foram felizes para sempre? Pois é, mas o texto continua. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Então deu um salto a história. Está falando aqui da terra, agora a história vai para onde? Lá para o céu. Sensacional isso, né? O autor desse aqui sabe o que está falando. Então ele traz um relato aqui da terra, agora ele traz um relato lá do céu. Então agora nós vamos lá para o céu. No céu o que está rolando? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E olha quem apareceu. Satanás também veio com eles.
O Senhor disse a Satanás, então, peraí, começou uma conversa, de quem com quem? Quem puxou a conversa? Presta atenção, gente, quem puxou a conversa? Deus puxou a conversa com quem? Com o diabo. O negócio está ficando interessante, não está não? Uma excelente conversa para depois do almoço, não é? Você está fazendo digestão e tal, olha o que está rolando. O Senhor, Deus, começa a puxar a conversa com Satanás. Com a seguinte pergunta, de onde você veio? Parênteses, sempre que você vê Deus perguntando alguma coisa na Bíblia, não é porque Ele não sabe a resposta. Ele está facilitando a confissão. Certo? Então não é que Deus não saiba. Deus está começando uma conversa. Daqui eu já quero te dar uma dica. A pergunta sobre a nossa reflexão aqui é em torno disso aqui. O pessoal do evento vai falar sobre essa afirmação. O sofrimento nunca é em vão. Vou lembrar esse tema aqui agora para a gente começar a responder. Será que existe alguma coisa que aconteça que seja em vão? Vou te dar mais uma dica. Se eu acredito que alguma coisa aconteça em vão, será que eu não estou sacrificando um atributo de Deus, como é o caso da soberania? Pode haver alguma coisa em vão, ou seja, alguma coisa que não seja planejada por Deus, decretada por Deus, estabelecida, permitida por Deus, acontecer aleatoriamente? Será que se eu acreditar que esse sofrimento que chegou até mim está desacoplado de Deus, será que eu não estou nas entrelinhas duvidando de que Deus seja de fato soberano nos céus e na terra? Então, será que se eu olho para a minha vida hoje, vejo uma situação pontual que eu esteja vivendo, será que é plausível eu biblicamente considerar que isso aqui está desacoplado, fragmentado, deslocado da soberania de Deus? Em outras palavras, será que o sofrimento é em vão? Será que alguma coisa pode acontecer em vão, como se Deus não existisse, não estivesse por trás de todas as coisas? Então, eu quero que você veja como é grave quando eu olho para a minha vida e parto da premissa de que Deus não está, de que Deus não é, de que Deus não sabe, de que Deus não se importa, de que Deus não vê. Estou estabelecendo então a seguinte premissa: todas as vezes que eu olho para a vida desacoplada do Criador, eu estou presumindo de que Ele não seja soberano. Então, a crise que eu vivo hoje na Terra, ela não é sobre os episódios aqui na Terra. Ela só é crise porque eu estou duvidando de algum atributo de Deus. Pegou? Só foi assim um spoiler, vamos continuar. Vamos chegar, se Deus quiser. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Deus facilitando a confissão. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Um rolê aí na terra. Estava ali passeando, estava olhando, à vontade. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Quem tocou no assunto de Jó aqui? Deus. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então aqui dá a impressão que Deus só está olhando para Jó. Não, Deus olhou para todos os humanos. E ele viu o seguinte: ninguém chega ao patamar desse cara. Então parece que Deus tem Jó como queridinho. Não, Deus olhou para todos os habitantes e falou o seguinte: tem um lá, que é o mais íntegro de todos, e esse cara é o Jó. Você viu? Então, vai entender que parece que Deus tem queridinho. Não, Deus está falando o seguinte: eu olhei todo mundo. Tem um que está, despontando. Esse é Jó. E aí Deus explica. Não é porque é meu queridinho, não é porque ele é fofo. Não, Deus explicou. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É interessante, você está vendo a distinção, a explicação a mais que a Bíblia traz sobre o caráter de Jó. Jó não só teme a Deus. Então ele não tem só discurso. Ele teme tanto a Deus que ele evita o mal.
Você vai ver muita gente, tem um discurso de gente que teme a Deus, mas que não evita o mal. Então, para Deus, quem o teme de verdade, evita o mal. Interessante, porque isso aqui é um confronto a uma vida de hipocrisia. Uma vida de um discurso moralista. Sabe, por exemplo, um homem santarrão, de um discurso moralista, mas que arranca a roupa das irmãs da igreja, só com um olhar. Então é um discurso moralista, mas com uma prática indecente. Entende? Ou uma mulher que tem um discurso moralista, mas é aquela que se veste para ser despida pelos olhos. Então é uma prática que destoa daquilo que é discurso. Aqui Jó está sendo apresentado como um homem que tem um discurso e que tem uma prática. Então ele não só fala, ele vive o que ele fala. Realmente é um homem que tem testemunho a favor dele. Versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. A velha serpente, não tem nada que presta nela, a não ser, você vê o quê? Aliás, não tem nada que presta nela, e o que surge dela, o tempo inteiro, é aquilo que é típico do seu coração, que é a maldade. Então, vomitou maldade, e a maldade que saiu da boca de Satanás foi o quê? Mas também, como é que ele não vai te temer? Olha o resto. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que o diabo acabou de jogar diante de Deus? Você comprou Jó. É por isso que ele te ama. Em outras palavras, ele não ama você. Ele ama o que você dá para ele. Você comprou Jó. Eu quero que você olhe agora para as provações que chegam na sua vida e na minha. O papel didático que elas têm. Então, o que a gente está vendo? De fato, por trás de toda a tentação tem o diabo? Sim ou não? Por trás de toda a tentação tem o tentador? Sim ou não? Gente, por trás de toda a tentação tem o tentador? Sim. Tentação é como se fosse algo que está apresentado numa bandeja. Está aqui, ó. Quem está levando? Quem é o garçom? O diabo. Então ele está apresentando uma tentação. Jesus lá no deserto, Jesus com fome. O diabo apresenta uma possibilidade de saciar a fome de Jesus. Transforma as pedras em pães. Então, como se ele fosse o garçom oferecendo uma possibilidade. Qual foi a possibilidade? A sugestão de Jesus usar o poder que ele tem a favor dele. Transforma as pedras em pães. E prova que você é o Filho de Deus pelas suas obras. Certo? Jesus refutou isso aí. Mas a tentação, então, é aquilo que o diabo apresenta para tentar convencer o ser humano de que aquilo que ele apresenta vai ser a solução para um problema que o ser humano acha que tem. Jesus estava com fome, o diabo apresenta uma possível solução. Transforma as pedras em pães. Ok? Então, a gente está vendo que por trás de toda a tentação tem o tentador. Só que a gente está vendo uma outra informação aqui. Que por trás do tentador continua existindo Deus. Lembra da sua vida? Vou lembrar da minha aqui. Por trás de toda a tentação que passa na nossa vida, tem o tentador. Mas eu quero te lembrar que por trás de tudo que acontece na história, continua existindo Deus. Deus continua sendo bom. Não sai nenhum, amém? Pela fé, amém? Está fraco, mas amém, vamos seguir. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Vou trazer uma outra situação aqui. Às vezes a gente vê pessoas descrevendo uma luta entre Deus e o diabo. E usam, por exemplo, já vi isso em
de teatro, já vi isso em encenação que pessoas fazem em igreja, como se fosse Jesus num ringue, o diabo do outro lado do ringue, e começa a pancadaria. E Jesus está lá sofrendo para vencer Satanás saradíssimo, crossfiteiro, entendeu? Lutando, suando. Deixa eu te falar, não tem nada mais antibíblico, porque essa não é a cena. Não está Jesus de um lado, se esforçando para vencer o diabo. Se você quiser uma figura um pouco mais próxima daquilo que está apresentado aqui, você visualiza o quê? O Senhor, um pitbull bravo do lado, na coleira. Ele só vai até onde a coleira é liberada. Essa é a figura. Não tem nada de Jesus rolando o pitbull, de Jesus sofrendo com aquele pitbull. Não. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aquele pitbull só existe porque o Senhor ainda permite que ele existe. Ele só vai até onde o dono permite que vá. Então não existe uma luta entre o reino das trevas e o reino da luz, onde vai ter um império de um lado e um outro império do outro. Jesus sobe uma parede, o diabo vai lá e sobe outra parede. Eles estão concorrendo para ver qual vai ter a parede mais alta. Não! É o reino de Deus. Se você quiser pensar nisso aí do diabo, você pensa num lixão fora da cidade, podre, fedendo, cheio de mosca. É isso. Com os dias contados. Então essa é a cena. Então a gente está vendo aqui uma reunião onde os anjos estão chegando, o diabo é mais um, e de todos, Deus chama a atenção do diabo e pergunta: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele na terra. Ué, mas também, começou a conversa, mas também você comprou o cara, é claro que ele te obedece. Você paparicou o cara, você encheu ele de iPhone, de tênis, de não sei o que lá, o cara está na sua. Deus falou o quê? Toca tudo, só não toque na vida dele. Você viu o que Deus está falando aqui? Você vai até onde eu deixo. Você não vai nem 1 milímetro a mais. Você vai até onde eu deixo. Sabe o que é curioso? Do jeito que Deus falou, Satanás fez. Quem manda na história? Não é sensacional? Tanto é que hoje, se cai alguém endemoniado aqui, você fala no nome de Jesus, o que o demônio faz? Obedece. Porque os demônios sabem quem é que manda na história. Então, eu quero que você saiba quem é o Senhor da história. O Senhor da história continua sendo Deus. Então, já começa a ver qual que é o tamanho agora do sofrimento que te atormenta e que me atormenta, comparado ao tamanho de Deus. Vamos colocar agora na proporção certa? Para posicionar esse sofrimento no devido lugar, para ele não esbofetear a nossa cara, não jogar a gente na lona. Amém, irmãs? Então, a gente está vendo isso aqui. O Senhor, então, deu essa ordem, então Satanás saiu da presença do Senhor. Você vê como que Satanás tem prazer em sair rápido da presença do Senhor? Certo dia, versículo 13, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro disse a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Você vê o prazer de Satanás em ter mantido uma testemunha em cada desgraça? Só para assistir a dor das notícias trágicas chegando ao coração de Jó? Em outras palavras, nunca duvide de que exista algo bom no diabo. Bom é só Deus.
Irmãs, bom é só Deus. Nunca acredite que aquilo que pode vir do diabo seja a solução para algum problema que você acha que você tem. Nunca foi, nunca será, porque ele não tem compromisso com o amor. Não há amor nele. Compreende? Não há amor nele. Vou fazer um parênteses aqui de uma história que eu lembrei. Tem um pastor amigo que trabalha com os excluídos, com os marginalizados, com o que há de mais complexo na sociedade. Ele trabalha, por exemplo, com anticristãos. Ele trabalha com satanistas. Compreende? O trabalho desse cara é amar essas pessoas a ponto de quebrá-las com o amor de Cristo. Um dia, ele acolheu um rapaz que era envolvido com magia, com bruxaria, com o que há de mais cabuloso em termos de manipulação de poder, vamos colocar assim. E esse rapaz foi acolhido num projeto que ele tem, onde ele, inclusive, mora nesse projeto. E esse rapaz, então, foi acolhido porque ele foi rejeitado lá pelo chefe dele, lá, que era um chefe da seita ali, que ele fazia parte. E esse pastor, então, o acolheu na comunidade ali que ele tem e começou, então, a exercer um ministério de hospitalidade na vida desse rapaz. Esse rapaz, depois de um tempo, chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero ir embora. Eu quero voltar lá para o meu chefe. Olha o relato do rapaz. Eu não aguento, vocês amam demais. Eu estou com saudade de beber sangue, pastor. Vocês amam demais. Eu não dou conta desse tanto de amor. Vocês, cristãos, amam demais. Eu estou com saudade da morte. Então, esse é um homem, o relato dele, e esse rapaz voltou lá para a situação dele. Então, eu quero que você veja que esse é um homem que ele viu nitidamente a diferença entre ser de Deus e ser do diabo. E como ele estava apegado às coisas do diabo. Mas ele sabia que no diabo ele não encontrava o quê? Amor. Ele encontrava amor no povo da cruz. Por causa do Cristo da cruz. Por causa do Cristo que é o próprio amor. Mas ele estava tão comprometido com as coisas das trevas que ele via muito claramente a distinção entre o amor e a falta dele. E como que ele estava comprometido com a falta do amor e a falta que ele sentia disso, que o amor parece que doía nele. Então, existem pessoas nessa situação. Então, ao ouvir isso, então, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra Lê o que está escrito aí no versículo 20 da sua Bíblia, por favor. Então, prostrou-se com o rosto em terra em o quê? Repúdio, revolta, ressentimento, mágoa, piti. Emburrou, nunca mais falou com Deus? Não, ele se levantou Aliás, ele se prostrou com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Por que essa história entrou na Bíblia, gente? Todo mundo aqui, se eu abrisse o microfone e falasse: quem tem uma história de sofrimento para contar, levanta a mão. Todo mundo vai ter. Porque no mundo, a gente passa por aflição. Todos nós temos história triste para contar. Eu tenho. Não tenho só uma, não, tenho várias. Várias histórias tristes. Você também tem. Eu não preciso nem saber se você tem ou não. Eu sei que você tem. Porque você está no mesmo mundo que eu. Porque você fez da mesma matéria que eu. Veio do pó. Você é gente. Foi afetada pela queda. Luta com um coração cheio de engano. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu o Evangelho. Se você está aqui hoje, é porque você teve a conexão
Quero crer de que você veio do pecado, que você estava condenada, mas que Deus teve misericórdia da sua vida e te deu a convicção a respeito do que Jesus fez. Então você sabe de onde que você veio, que você estava lascada aí para o inferno. Deus, através de Jesus, te resgatou, amém? Só que você continua no mundo sabendo que você vai passar por aflição. E agora, como é que você vai viver? Como é que você vai viver com a lembrança de tudo que você passou? Como é que você vai viver com a consciência de tudo que você vive? Como é que você vai viver sabendo que você lê a Bíblia e ali descreve como deve ser uma mulher de Deus, e você olha para a sua vida, para os desafios do seu coração, para a sua história, para as tentações, e como você fecha o balanço? Então a nossa vida é, em algum momento, lidar com o sofrimento. Não é só, mas é também. O tanto de gente que depois do que eu falei, me procurou para falar sobre essa ilustração que eu trouxe, de ser aberta antes da hora, de passar pelo abuso. Seja a esposa que passou, seja a própria pessoa que passou. Então no mundo a gente passa por aflições independente da idade. Recentemente, Nova Luz, a gente enviou 2 missionários para ajudarem num projeto na Índia, que tem 2 casas de acolhimento a pessoas que passaram por tráfico de pessoas. Uma das casas acolhe bebês que foram traficados. Visualiza essa cena. Você é um bebê que foi traficado, foi tirado da sua família, foi entregue pela sua família, caiu numa quadrilha, fizeram o que quiseram, foram resgatados por um milagre de Deus. Estão agora acolhidos por cristãos, estão sendo amparados. Vão poder o quê? Ter uma outra história para contar. Na mesma casa tem adolescentes que foram traficadas, que foram usadas como escravas sexuais. Como é que agora você lida com essas crianças? Como que é você sendo hoje uma pessoa que um dia foi traficada? Todo tipo de gente tocou o seu corpo, do jeito que quis. E agora você está ali, ainda consciente, lidando com os frangalhos que sobraram. Entende? Então, no mundo a gente passa por coisas terríveis, independente da idade. No mundo, a queda trouxe inúmeros prejuízos. Inúmeros. A gente não deve se iludir a respeito disso. E, de repente, Jó, nesse mundo, consegue dar um testemunho desse. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Impressionante, Jó conseguiu olhar para o sofrimento e não duvidar do caráter de Deus. Eu quero que você lembre do último sofrimento que você passou. Lembra? Estou pensando num aqui meu, lembrei. A pergunta é, Deus deixou de ser bom porque eu passei por esse sofrimento? Essa é a grande questão da vida. Como é que eu posso crer em Deus e crer que Ele seja bom se eu passo por esse sofrimento? Onde que Deus estava quando Ele permitiu? Onde Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo? Onde Deus estava? Será que isso não muda o atributo de Deus, de bom para duvidoso? E de repente Deus permite que essa história venha para a Bíblia. Acho que a gente aprendeu alguma coisa com ela. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Aí você pergunta, tá, André, mas isso aí responde o quê sobre o fato do sofrimento ser em vão ou não? Agora você vai para o capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Quantos dias depois? Não sabemos. Quanto tempo durou aquele sofrimento? Mas algum tempo depois, de novo, uma reuniãozinha lá, voltamos para o céu. Então, está vendo que a Bíblia está trazendo terra, céu, e agora o quê? Foi para a terra de novo, está indo para o céu de novo. Certo? Então, agora estamos lá no céu. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E adivinha quem estava junto no rolê? Satanás. Também veio com eles para apresentar-se. Interessante, né? Deus deve ter mandado lá a reunião, no WhatsApp lá, né? Todo mundo que era lá reunido, segunda-feira, 9 da manhã, no céu, para bater ali, prestar conta.
E o diabo, claro, obediente, porque não pode, obediente no seguinte, não é que ele ame obedecer, mas é porque ele continua sendo coisa criada. É um cachorro bravo, mas ainda está na coleira. Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ué, você já leu isso aqui antes, né? Pois é, e foi antes que ele sofreu o que ele sofreu. Pelo jeito ele continua o quê? Do mesmo jeito. Ele se mantém íntegro. Isso é Deus falando sobre Jó. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha só. Satanás respondeu: eu quero que você leia aqui agora o que o diabo pensa sobre o ser humano. Olha o que o diabo pensa sobre o ser humano. Pele por pele, respondeu Satanás. Você já tinha lido isso? Já tinha lido isso? Quem está lendo pela primeira vez com atenção esse trecho? Levanta a mão, por favor. Quem está mentindo agora? Tudo bem. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Isso é o que o diabo pensa sobre nós. O diabo deve estar pensando assim: sabe aquela mulherada que está lá no congresso lá de mulheres? Lá em Blumenau? Então, pele por pele, Deus. Essa mulherada vai dar tudo o que tem. Aqui, ó. Vai dar tudo o que tem para preservar a própria vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, qual que é a antropologia que o diabo carrega no seu coração? O ser humano tem um preço, Deus. Você pode ter tirado os filhos, você pode ter tirado as coisas, você pode ter tirado o rebanho, você pode ter tirado o patrimônio. Isso eu entendo. Mas é o seguinte: na hora que você encostar na pessoa, ela vai amarelar. Porque todo ser humano tem um preço. O ser humano, agora você vai ficar de cara. O que o diabo está dizendo? O ser humano se adora. O ser humano se ama. Então agora nós vamos fazer uma provocaçãozinha aqui. Toda vez que você ouvir um discurso de, olha, você tem que ter amor próprio, você tem que ter uma autoestima, cuidado, porque você pode estar ecoando exatamente o discurso de Satanás. Não misture autocuidado com vaidade. Não misture autocuidado com egocentrismo. Ok? Então, Jesus partiu da premissa que todo ser humano é um ser que se ama. Por isso que ele resume toda a lei dos profetas em quantos mandamentos? 2. Qual é o primeiro? Amar. Eu pergunto agora, você responde. 1, 2 e já. Amar a Deus sobre todas as coisas. De todas as coisas. É o primeiro mandamento. E o segundo? Amar o próximo como a gente se ama. Você reparou, e eu cometi já esse erro muitas vezes, que a gente às vezes acha que o mandamento número 2, ele tem um desdobramento para 2.1, 2.2? É como se Jesus fosse ruim de exatas. Ele é ruim de conta. Porque na verdade então são 3 mandamentos. Amar a Deus, amar a mim e aí amar o próximo. Então, se eu acredito nisso, eu estou atribuindo a Jesus uma debilidade em fazer conta. Então, alguma coisa está errada. Ou Jesus é ruim de conta, ou a gente é ruim de compreensão. Assinale a alternativa correta. A gente é ruim de compreensão. Então, o que Jesus está estabelecendo? Eu não estou trazendo uma informação nova de que vocês não saibam o que seja o amor. O ser humano foi feito à imagem de Deus, que amor, logo, tem uma coisa que o ser humano faz. É o quê? Amar. A pergunta é, de que jeito? Então, o que Jesus veio não foi inaugurar um assunto novo para a humanidade
chamado amor. Vim trazer um tema hoje aqui, um conceito novo, quero apresentar algo que foi descoberto hoje. Vou descortinar agora aqui para vocês nunca ouviram falar, o nome dessa coisa nova é amor. Não foi isso. Jesus já trouxe o seguinte raciocínio: vocês, humanos, sabem o que é amar, porque vocês vivem amando. Eu vou trazer agora a direção do amor, porque não é porque você ama que você ama do jeito que deve. Por isso que esse discurso de, olha, Deus é amor, né? Toda forma de amar vale a pena, e tudo é amor. Não, isso aí não é um papo bíblico. O papo bíblico é o amor nos termos de Deus. E Deus traz aqui a direção através de Jesus. Amar a Deus acima de outros amores. Para e pensa. Eu não nasci convertida, eu converti aos 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, até os 21, deu para fazer muita besteira. Deus, para o quê? Por 21 anos, viver amando do jeito que eu achava que devia. Então, por 21 anos da minha vida, Deus não entrou em primeiro lugar na minha vida. Por isso, logo eu não amei? Não, eu amei, mas eu amei tudo errado. Até que Cristo veio, me amou, me convenceu do amor dele, isso me quebrantou, e agora eu devolvo isso em amor para ele. Então, amá-lo acima de outros amores. Por que acima? Porque Jesus está estabelecendo o seguinte: você vai continuar amando, só que é para você amar Deus acima de tudo, todo o resto. Então, se eu agora amar Cristo mais do que tudo, significa que eu vou amar primeiro a Cristo e depois meu pai e minha mãe. Compreende? Eu lembro que nessa época, teve um rapaz que fez uma seguinte proposta para mim. Ele falou assim: olha só, casa comigo, vamos morar junto. O cara. Só que ele não era cristão. E eu era. Aí ele falou assim: a única coisa que eu te peço, a proposta que eu te faço é a seguinte: eu quero colocar você no pedestal da minha vida. A única coisa que eu te peço, que Jesus não esteja no pedestal da sua. Olha que proposta. Ele falou: você vai continuar fazendo a sua caridade, que era a missão. Ele chamava de caridade. Eu vou bancar a sua caridade. Eu quero que você esteja no pedestal da minha vida. A única coisa que eu te peço, que Jesus não esteja na sua. Então, veja bem, você está vendo um exemplo? Amar mais a Cristo implica frustrar outros amores. Não se iluda. Não tem como você adorar, não tem como você amar o quê? Dois senhores. Você ama um, o outro se ofende. Então, amar mais a Cristo significa que vai ter um tanto de outros amores, vão ter esses amores aí que ficarão o quê? Frustrados. Então, de fato, não deu em nada com esse cara. Porque não tinha condição. Entende? Não tinha condição. Felizmente, ele foi muito claro na proposta que ele fez e ficou fácil de eu poder recusar. Mas, veja bem, o que está por trás é isso, pele por pele. Um ser humano, para se dar bem, Deus, ele chuta você. Isso é o que o diabo acredita sobre nós. Agora eu te pergunto, nós vamos concordar com o diabo? E como que a gente prova que ele não está certo? Não vivendo do jeito que ele acha que a gente vai viver. Isso só tem um jeito na prática, que ainda que coisas terríveis acontecem com a gente, que ainda que coisas terríveis aconteçam com a gente, elas não podem ser capazes de mudar o que nós estabelecemos de premissa a respeito de Deus. Se as circunstâncias mudam a minha adoração, a gente vai ter que responder a seguinte pergunta: nós somos adoradoras em espírito e em verdade de Deus? Sim ou não? Não. E aí o texto continua: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás:
Pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas pouco da vida dele. De novo, foi dado um pouquinho mais de corda, certo? Para o diabo ir um pouquinho mais longe. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma sensata. Faremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Para piorar, agora vieram o quê? Os amigos. Agora começa a tortura, certo? Vou te poupar disso e vou te convidar para ir para o capítulo 3. Aguenta mais um pouco? Capítulo 3. Jó sofreu, gente? Sofreu. 3, a partir do versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e ela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia, e os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam as casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Por que a gente leu esse capítulo todo, 3? Porque a chave do sofrimento de Jó está aqui. Quem achou? Jó era íntegro? Sim ou não? Jó era obediente? Temia a Deus? Jó fazia o que agradava a Deus? Sim. Só que com um detalhe: movido pelo quê? O que fazia com que Jó acordasse de madrugada para apresentar holocaustos em favor dos filhos? O quê? Medo. Medo do quê? Quero que você veja o que Deus fez. O trabalho didático que o sofrimento teve para tratar uma bolha infiltrada na crença de Jó, que ninguém via, só Deus. E Deus usou o diabo para furar a bolha e libertar Jó. Jó temia a Deus, Jó obedecia a Deus, motivado por medo. Medo de perder a bênção de Deus. Então, pelo jeito, ele estava mais comprometido com o quê? Com a bênção do que com aquele que abençoa.
Era um homem íntegro. Ele não era perverso. Mas o amor dele ainda era o quê? Infantil. Jó precisava experimentar a liberdade. Deus providenciou o meio para que isso acontecesse. Pois Deus permitiu que ele perdesse tudo. E de repente, o que Jó experimenta? Eu quero que você agora vá lá para o fim do livro de Jó. Jó 42, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor. A gente lê até o terceiro. Nós estamos no 42. 30 e tantos capítulos aconteceram aí. Nós estamos para o final, ok? Nós estamos agora chegando no final. Última conversa de Deus com Jó registrada nas Escrituras. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó viu isso? Ah, viu? Tu perguntaste: quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Agora você vai entender de onde que vem esse versículo que a gente acha tão lindo. Esse é o ambiente que esse versículo que a gente acha lindo veio. Depois de toda a destruição na vida de Jó, que é aquele cara que estava no auge da vida com Deus, uma bênção, irmão, perdeu tudo, um sofrimento atrás do outro. Tudo que o cara tinha mais medo é o que veio sobre ele. Pensa, o que você tem mais medo te acontece. Pensa, e aí ele entra nesse dilema. A minha vida é em vão. O meu nascimento foi em vão. Eu não deveria ter nascido. Foi inútil a minha existência. Então ele entra nessa reflexão agora profunda. E aí vem os amigos para trazer mais lenha na fogueira. Certo? E aí arruma aquela falação o livro inteiro. Chega uma hora, Deus fala com ele. Depois de muito, Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, ele quebra Jó. Porque Deus levanta a poeira sobre quem ele é. Não é sobre quem Jó é sobre quem Deus é. E aí então Deus levanta isso e Jó chega com essa fala. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ó, ele está mais humilde aqui ou não está? Antes era o cara que o quê? Meio que domava a Deus. Eu dou esse holocausto, ele me dá essa bênção. Eu dou esse holocausto, ele me dá essa bênção. Na cabeça de Jó provavelmente era isso. Eu compro Deus com os meus holocaustos. Virou o jogo. Porque agora você vê que Jó está humilde, prostrado diante de Deus. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. Você sabe quem é esse que está aqui apresentando essa fala a nós? É um Jó livre do medo. E qual foi a estratégia que Deus usou? O sofrimento. Eu te pergunto, o sofrimento nas mãos de Deus pode ser em vão? Você me responde. Não. Felizes os que veem Deus por trás de todo o sofrimento, porque conseguem discernir a didática de Deus de tratar em bolhas o nosso coração para nos libertar de nós mesmas. E com isso a gente poder enxergá-lo. Olha que interessante o desfecho. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos.
Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, você parou que parece que o ápice da história foi a conversa anterior entre Jó e Deus? Até aquele momento eu te pergunto, Jó estava com a conta cheia de dinheiro? Casa cheia de filho? Terra cheia de rebanho? Ele estava duro do jeito que ele estava antes, quebrado, lascado. Mas agora você vê um homem o quê? Livre do medo. Agora você vê uma coisa interessante. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que o haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Quem trouxe? Quem é que trouxe? O Senhor trouxe. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Olha que interessante. Se no começo você achava que Jó estava sendo abençoado, a Bíblia está dizendo o seguinte, não, abençoado ele está agora, em dobro. Aí eu te pergunto, ele está abençoado em dobro porque ele vai ter o dobro de patrimônio? Ou porque agora o coração dele está livre do medo? Eu te pergunto, Jó está mais abençoado agora porque ele tem um monte de coisa? Ou ele está mais abençoado agora porque o coração dele não tem mais medo? O que você prefere, ter uma conta cheia de dinheiro e um coração com medo, ou um coração livre para descansar em Deus e confiar que Ele vai dar o que você precisa? Sobre isso a vida. Então Jó passou pela experiência de que o Senhor o abençoou no final da vida, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 cabelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Eu te pergunto, o sofrimento nas mãos de Deus pode ser em vão? Eu quero então que a gente termine agora em oração. Porque é o seguinte, se Deus falou conosco através da sua palavra, a gente minimamente agora tem que responder o WhatsApp dele. E responder ao Senhor aquilo que Ele está trazendo para a gente. Mas eu quero pedir a sua ajuda aqui agora. Vamos aproveitar que nós estamos entre mulheres e a gente consegue fazer isso. De tudo que você ouviu, em uma frase, quero que você fale, porque eu quero ouvir, quero que outras pessoas ouçam. O que você aprende com essa nossa reflexão hoje aqui? Que você pode contribuir para o nosso aprendizado. Quem pode dividir aqui conosco, sem medo do que vai falar? Fala, minha querida, levanta e fala alto para todo mundo te ouvir. O que você aprende com essa história? Que nada é sobre nós e tudo é sobre Ele. Excelente. Que tudo que chega tem a ver com a oportunidade de adorar a Deus ou não. É isso? Amém. Concordam com isso? Amém. Mais alguém? Fala, minha querida, levanta. Que Deus é amor. Deus é amor. Ele não foi amor. Ele não será. Ele é. A justiça de Deus não falha. Excelente. Não ouvi nada. Só amamos porque Deus nos ensina a amar. Que a gente precisa aprender a descansar em Deus e confiar nos planos dele. Você sabe que isso é uma das... Daria
reflexão excelente isso aí que você falou, porque tenho visto cada vez mais que a vida cristã não é só sobre conhecer a Deus. Nós já sabemos muito sobre Deus. É ou não é? Viu o tanto de livro bom que tem aí que estão vendendo? Tanto de tradução de Bíblia? Tanto de pregação boa? Pode crer. Muita coisa boa de conteúdo. Isso não é suficiente para te garantir uma vida livre do medo. Só tem um jeito. Pegar tudo que a gente conhece agora e descansar. Que é o seguinte. Uma coisa, eu fazer uma pesquisa sobre a capacidade que esse banco tem de suportar o peso. Posso fazer uma pesquisa aqui agora, posso avaliar, posso medir, posso fazer um estudo, fazer um levantamento da capacidade que essa engenhoca que tem de aguentar o meu peso. E posso chegar à seguinte constatação: aguenta meu peso. Eu sei que aguenta. Não, eu nem sei se aguenta, mas tudo bem. Aguenta meu peso. A outra coisa é agora eu que... Eu não sei se vai aguentar, mas vamos testar. Aguentou. Agora eu sei que isso aqui aguenta meu peso. Então, o que Deus está chamando a gente não é para saber sobre as propriedades dele. É para confiar nas propriedades dele. Então, que você e eu não sejamos um povo que sabe sobre Deus. Porque a fé não é só do ponto de vista cognitivo. A fé, antes de mais nada, do ponto de vista da confiança. Por isso tem a ver com o descanso. O cristão maduro, que adora a Deus em espírito e em verdade, não é aquele que sabe sobre, é aquele que confia no que sabe sobre. Esse é o segredo da vida. Fala, minha querida. Deus vê o que a gente não vê, inclusive a nosso respeito, e por isso permite que a gente entre em processos que talvez a gente não entenda, mas que no final não vai ser em vão. É isso? Uai, fechou, já temos assunto para orar. Vamos orar então? Orar em cima disso? Porque não é fácil sofrer. Não é fácil perder. Não é fácil ser abandonada, não é fácil ser traída, não é fácil ser enganada, não é fácil ser abusada. Não é fácil não ser correspondida. Não é fácil ser esquecida. Não é fácil ser preterida. Não é fácil ser manipulada. Não é fácil ser defraudada. Não é fácil. Não é agradável. Não é digno de honra. É difícil. Muitas vezes é triste. E às vezes é tão triste que dá vontade da gente chutar até Deus. E Deus está querendo nos lembrar de quem Ele é. No mundo a gente passa por sofrimento. Mas Jesus falou, eu venci o sofrimento. Eu vou estar com você enquanto você passa por ele. Não duvide do meu amor, nem da minha bondade. Então eu acho que é uma tarde para a gente alinhar o nosso coração. Fazer as pazes com quem é digno de receber a nossa adoração. Então, independente do sofrimento, que não seja em vão. Você queria falar? Fala. Que não existe prova maior do que a gente possa suportar. Por quê? Por isso não é em vão, porque por trás de todo sofrimento ainda tem um tremendo de um gestor, que é um pai bom, que se permite que algo trágico aconteça, tem algo por trás que ele pode reverter para o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qual é o segredo? Amar a Deus. Todo mal que vier sobre nós será revertido para o bem. E isso não muda o caráter de Deus, porque Ele continua sendo bom. Amém? Eu quero que você ore pelo seu descanso. Que a gente saia daqui encorajada a descansar em Deus, porque Ele é bom. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que a gente duvida do seu caráter. Perdoa por todas as vezes que a gente olha para as circunstâncias e questiona se de fato o Senhor é bom.
Eu acho que para o Senhor é como se o Senhor estivesse vendo de novo Eva diante daquela árvore, ouvindo as palavras do diabo, quando ele disse que o Senhor não devia ser bom, por não querer que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes a gente está tão comprometida, Deus, com o nosso bem-estar, que a gente esquece do seu. E que para a gente se dar bem, a gente quer te prejudicar. Te desonrando, ofendendo, te maltratando, te abandonando. Aí a gente te abandona, a gente te trai e a gente vai cavar as nossas próprias cisternas, achando que elas vão saciar a nossa sede. E talvez a gente passe uma vida fugindo do Senhor, arrumando desculpa. Até que essas cisternas, elas se apresentam rachadas e não conseguem preservar, sustentar, garantir água para sempre. E a gente continua sedento e agora cansado. Então nós queremos fazer o caminho de volta, alinhando nosso coração ao Senhor. O Senhor, através do nosso irmão Jó, o Senhor mostrou para a gente como que ainda que a gente tente fazer as coisas boas, talvez a gente até faça, porque a gente quer as bênçãos do Senhor mais do que o Senhor. Mas o Senhor não está procurando filhos mimados, que são comprados pelos seus presentes. O Senhor está procurando adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nessa tarde nós queremos nos apresentar como pessoas que querem te adorar. E não adorar as bênçãos que o Senhor pode dar. As bênçãos chegaram ali para Jó. E pelo jeito, elas já não eram mais a maior preocupação da vida dele. Porque ele conheceu o Senhor, e que pode ser mais glorioso do que conhecer o Senhor. O que pode ser mais glorioso do que ser um com o Senhor, o que pode ser mais glorioso do que ser preenchido pelo Senhor. Não tem coisa boa nesse mundo que concorra com as maravilhas que o Senhor é. Nessa tarde nós queremos te pedir, Deus, ajuda-nos a te amar mais que tudo, porque o Senhor é digno. Eu sei que pedir isso, talvez seja concordar com o Senhor que sim, precisamos talvez de sofrimentos. Então, Deus, que esses sofrimentos não sejam em vão, que deles saiam a adoração ao Senhor, e que as bênçãos que o Senhor quer e pode nos dar, para nos abençoar, sejam de fato, para apontar para a glória do seu santo nome. Então, Deus, o que nós queremos te dizer, que nós queremos chamar hoje, mais do que amamos até aqui. O que nós queremos é dizer que o Senhor é santo, 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 e o Senhor é digno de ser louvado. E a nossa vida está entregue nas tuas mãos, e por amor ao Senhor, a gente se entrega ao Senhor como quem descansa na sua soberania, como quem descansa na sua palavra, como quem se entrega e confia. Porque o Senhor é digno de receber tudo sobre nós nas tuas mãos. Então, toma-nos, Deus. Nós somos tuas, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Quem está mais leve, levanta a mão. Glória a Deus, missão cumprida. Deus te abençoe. Obrigada, Andréia. Deus abençoe. Vamos guardar no coração e colocar em prática, né? E nós queremos, como Jufemi, agradecer, deixar contigo 3 devocionais que a gente lança todo ano. Precisando, pelo jeito. Precisamos. Obrigada, tá? Deus abençoe grandemente. Creio que um vai ser bem precioso, um deles, tá? Esse é o de agora, tá? E creio que você vai gostar muito desse, mas e esse aqui você vai amar muito. Tem histórias que têm a ver com a sua missão. Deus abençoe grandemente. As meninas querem falar. Boa tarde, gente. Você deve estar olhando aí, nossa, estou esperando o sorteio, né? Nós viemos mostrar para vocês os itens que nós vamos sortear. Essa aqui é uma xícara do Feminina. E aqui é o devocional da Jufemi.